Olá, amigos! Olá, você que nos acompanha aqui no canal do A Vida Continua. Bem-vindo! Bem-vindo você ao canal. Caso ainda não esteja inscrito, faça sua inscrição, recomende o nosso vídeo, recomende, porque nós precisamos levar essa mensagem de consolo, de esperança para mais gente. Nós precisamos inundar a internet com essas mensagens de fé na vida. Porque a vida, realmente, ela se processa em todos os campos do universo. Ela não para no túmulo, ela continua. E nós, da mesma forma que vamos para a vida seguinte, há uma vida atrás de nós, ou uma fieira de reencarnações atrás de nós. Porque o homem é um viajor da eternidade. Que tal? Podemos começar o nosso tema? Hoje temos muita novidade para falar aqui, mas não vai dar para falar tudo, com certeza. A reencarnação, você pode tratar ela à luz das religiões, porque ela é tão antiga quanto o homem. Veja o que eu coloquei aí para provocar você logo de início. Lembra do congresso que eu tinha comentado com vocês, que vai ocorrer em Caldas da Rainha, em Portugal? Pois é, eles vão debater, entre outras coisas, evidências da reencarnação. E lembrem que também nós falamos da EQM, e eu citei o caso da Clarinha. Pois é, eu não consegui mostrar para vocês no UOL a Clarinha, né? E a Clarinha hoje é assunto de novo na mídia. A Clarinha hoje está no G1. Se vocês forem no G1 lá, vocês vão ver o caso da Clarinha. Eu vou começar a compartilhar com vocês. A Clarinha, ela ficou em coma 24 anos. Ela desencarnou, ou faleceu, como quiserem, há 3 dias. E ela ficou no Hospital Militar do Espírito Santo, sendo cuidada todo esse tempo. O médico que cuidou dela, o doutor Jorge Potrates, tenente-coronel, ele tentou entrar em contato com familiares, tentou, por testes de DNA, identificar familiares. Hoje, então, a notícia que se vem aí na mídia é que uma família da Bahia teria se interessado pelo... Aí, veja aí todo o histórico das notícias. Clarinha não teve piora no quadro de saúde, mas também não teve melhora, né? A morte da Clarinha foi broncoaspirou. Não houve indicação de piora. Ou deterioração do quadro clínico. Foi a primeira vez que aconteceu isso em 23 anos. Querendo ou não, após 24 anos acamada, é uma situação que mexe com o organismo da pessoa e a deixa mais fragilizada. Mas não houve uma complicação com o coronel. Aí, está ela aí deitadinha, numa cama até muito bem cuidada, lá no Hospital Militar de Vitória. E nós tentamos aqui fazer várias reflexões em torno do caso, para mostrar que ela, nesse coma todo, ficou paradinha. O espírito dela ficou sem fazer nada? Com certeza não. Ela estava ligada ao corpo ainda, porque havia vida biológica, atividade cerebral. Mas foi uma prova. Nós vimos que é possível. É um estacionamento temporário, o espírito fica preso a um corpo. Talvez uma prova, um tipo de resgate para cumprir um tempo que deveria estar no corpo. Ninguém sabe exatamente. Mas eu volto agora aqui para a nossa página, porque esse é um assunto que nós podemos voltar nele a qualquer momento, né? Nós podemos voltar nele a qualquer momento, porque ele está na mídia. Então, vocês vejam que o nosso programa ele tem essa finalidade, tentar colocar para e passo o que acontece no mundo e repercutir aqui na nossa live. Mas vamos ao assunto de hoje.
Hoje nós falamos de reencarnação. Vamos lá. A reencarnação, volta e meia, os congressos, os simpósios, né? Trazem o tema à baila. É claro que, para muitos, ainda é uma questão de pesquisa, ver as evidências científicas, mas a ideia da reencarnação, meus amigos, parece que já está incorporada em todos nós. Todos nós já costumamos dizer assim uns pelos outros, uns para os outros. Ah, na próxima vida eu não quero vir assim, não. Na próxima vida eu quero isso. Ou em outros casos, ai meu Deus, o que eu devo ter feito na outra vida para que me ocorresse isso? Eu lembro até de uma música de Erasmo Carlos. É duro ser estátua, ficar parado assim, pombos na cabeça. Na outra vida, gente eu quero ser. Realmente, a ideia de reencarnação está em todos os povos e é de todos os tempos. Mas eu quero mostrar o programa desse simpósio que ocorre em Portugal. No Brasil acontece simpósios assim quase que todos os meses, mas em Portugal eles estão fazendo uma grande divulgação. O nosso pesquisador, cientista, psiquiatra, Alexander Moreira Almeida, vai abrir uma palestra. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele fala da ciência da vida após a vida, ciência da vida após a morte. Ele vai lançar um livro. E há vários temas, como intervalos, momentos musicais. No fim, o doutor Alexander volta com mais um tema, falando de pesquisa. É bom a gente ver que a ciência não para de pesquisar. Olha, evidências aos montes. Aí, eu queria mostrar para vocês aí quem é Alexander Moreira Ferreira. Está aí ele com o livro dele aí, tá vendo? Ele é de Juiz de Fora, uma região onde há muito, na Universidade Federal de Minas Gerais, no campus de Juiz de Fora, onde há ali uma disciplina para estudar, para pesquisar as coisas da fenomenologia espírita. Vem muita coisa boa lá de Juiz de Fora, viu, gente? O Dr. Ian Stevenson, nós falamos dele aqui, talvez seja o maior pesquisador do tema. Psiquiatra também, canadense, desencarnado em 2007. Dr. Ian Stevenson, ele tem aí uma obra chamada 20 casos sugestivos de reencarnação. Mas ele tem outras obras também, para falar de birthmarks, pessoas que nascem com marcas de nascimento que são trazidas da vida passada. E há um caso estudado por Dr. Ian Stevenson, que eu quero falar dele aqui, que é do menino James Leininger, acho que é a pronúncia certa. James Leininger. Esse menino foi estudado pelo Dr. Ian Stevenson, lá no ano 2000 e pouco. Dr. Stevenson já desencarnou. O menino está com seus 20 e tantos anos e continua sendo estudado pelo Jim Tucker, que é um assessor lá da mesma Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que aqui praticamente, vamos dizer, está herdando aí todo o trabalho de pesquisa do Dr. Ian Stevenson e está levando a pesquisa em frente. O caso do James Leininger, ou Leininger, como quiserem, está nesse filme do Netflix, que eu já citei aqui, Surviving Death, Vida após a Vida, Vida após a Morte, eu não sei como eles deram. Está no Netflix. Vão lá e vejam, é o último episódio da série. O James Leininger é um menino que, com 5 anos, começou a ver aviões da Segunda Guerra Mundial, e ele dizia, vai cair o avião. Ele estava pilotando um avião e o avião estava em queda, tinha sido bombardeado pelos japoneses, lá no Pacífico, no final da Segunda Guerra Mundial. Os pais
foram levá-lo ao psicólogo, foram levá-lo ao médico. Aí caiu nas mãos do Dr. Ian Stevenson. O menino, na verdade, tinha sido piloto na Segunda Guerra e foi o único piloto abatido num ataque, não de Pearl Harbor, mas um outro ataque isolado numa ilha do Pacífico. E ele era atormentado por aquelas ideias, por aquelas lembranças, durante o sono, principalmente. Esse é um caso que está aí na série do Netflix. Tem outro caso também, do menino Atlas. Menino de 5 anos, a mãe está conversando com ele, de repente ele fala, não, mas é a minha outra mãe. Se refere à outra família dele. A mãe fica chocada. Como assim? Você teve outra mãe? Tive, e eu morri. Naquela vida eu morri. Eu fui morto. Nossa, isso aí foi levado para o Jim Tucker agora. E esse caso está muito bem documentado lá na série do Netflix. O menino Atlas, até me lembro dele muito bem. As famílias conservadoras, protestantes, não querem nem ouvir falar, mas a mãe, poxa, ela se interessou pelo caso do filho. É provável que o menino Atlas, ao longo dos anos, ele vai esquecendo as lembranças da outra vida. Porque senão ele vai viver um tormento, imagine. Ele tem consciência de quem ele era, quem ele foi, quem era a outra mãe e como ele morreu. E foi por assassinato. Não sei se foi uma chacina numa família, isso não está explícito lá. Mas veja o caso do James Leininger. Ele continua vivo e sendo pesquisado. As lembranças estão com ele ainda. Ele sabe quem ele foi, que ele foi outro James da Segunda Guerra Mundial e morreu abatido. Ele era piloto de avião da Força Aérea Americana. O James lembra, mas agora ele já fez a catarse. Porque os pais o levaram no local onde o avião caiu. Ele chorou muito. Ele foi até lá, perto da ilha tal, no Pacífico. Aí falaram, olha, pelo que consta aqui, de toda a documentação, de quem serviu naquela época, de quem lutou, de quem morreu, está aqui. E lá estava o nome dele. E tinha outro James, que ele chamava de James III, porque tinha 3 James no pelotão. Ele, James Leininger, estava lá, mais 2 outros James. Tem muitas evidências. O pai, que era cético, ficou assim muito. Pesquisou bastante, foi na internet, foi na Marinha, foi na Força Aérea Americana, Força Aérea também, na Marinha. Foi pesquisar tudo. E hoje o caso com Jim Tucker. Jim Tucker viu que o menino cresceu, superou, porque desde que ele visitou o local, ele teve uma catarse, chorou muito, abraçou o pai, estava bem. É um menino introspectivo, muito calado, mas ele não nega em nenhum momento as lembranças dele. Bom, isso, para quem gosta de ver um pouco de TV, mas não foi só o Ian Stevenson que pesquisou reencarnação. Vocês estão vendo aqui? Reconhece algum desses colegas aqui? À esquerda aqui, o primeiro é o amigo nosso, que eu conheci, Eduardo Carvalho Monteiro. Desencarnou em 2005, com 55 anos. Ele dá nome ao Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, CCDM, em São Paulo, lá no bairro do Brooklyn. Ali é Zona Sul, eu não sei se é Itaim ou Brooklyn. É o Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, e leva o nome Eduardo Carvalho Monteiro, grande pesquisador, escritor também. Pesquisou sobre grandes vultos do espiritismo, contou a história da USE até o tempo que ele estava encarnada. Quando a USE fez 50 anos, ele publicou um livro. A USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Com base nesse livro, eu dei continuidade. E aí, quando a USE completou 70 anos, a gente publicou outra obra. Então, eu sou uma espécie de parceiro do Eduardo, nesse trabalho aí da história da USE.
Mas a gente quer falar do Jader, está aqui à direita. Jader dos Reis Sampaio desencarnou em 3 de março agora. Nós falamos dele aqui. Logo que veio a notícia da morte do Jader. O Jader é da Liga de Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo, LIP. Essa LIP se reúne ano a ano, publica suas obras, são os anais dos encontros, que já temos aí 9 a 10 volumes. Um desses volumes é sobre reencarnação. O do meio está aqui, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Nossa, agora que eu estou vendo, eu conheço todo mundo. O Dr. Hernani, ele fundou o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas. Sua sede era em São Paulo, e depois, a partir do final dos anos 90, ele levou para Bauru. E numa casa em Bauru, ele fixou a sede do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. É um grande engenheiro, faleceu em 2003. É isso mesmo, em 2003. Nós estávamos fazendo o congresso da USE em Campinas, quando soubemos da notícia. O doutor Hernani Guimarães Andrade é também um grande nome. Estou até com o livro dele aqui, ó. Reencarnação no Brasil. Dá para ler certinho aí? Está parecendo invertido ou não? Esse livro, inclusive, recebeu uma edição especial com capa portuguesa, e eu levei pessoalmente à Federação Espírita de Portugal, a versão portuguesa. Mas o livro é o mesmo, só a capa que mudou. O doutor Hernani Guimarães Andrade, meus amigos, uma simpatia de pessoa, engenheiro civil, mineiro, e ele conversou conosco durante 1 hora lá em Bauru. Ele, eu não sei se é a esposa, mas é a assistente dele, Shizuko, é isso mesmo, que nos ajudou, nos ofereceu um chá. O doutor Hernani veio com uma cestinha de bombons para a gente. Depois começamos a ver todo o acervo do IBP, do Instituto. Mas quanta coisa ele pesquisou. Ele tinha amigos pesquisadores no mundo inteiro. Jürgensen na Suécia, George Meek nos Estados Unidos. Ele correspondia com pesquisadores no mundo inteiro. Ele estudou muitos fenômenos poltergeist e também reencarnação. O doutor Hernani mostrou as gavetas de uns arquivos assim, lotadas de fitas cassete, aqueles cartuchinhos, é do meu tempo. Essas fitas cassete lotadas. E ele falou, isso aqui é um caso de poltergeist, que eu gravei, que eu estudei, ocorreu no Paraguai, num jipe. Por telecinesia, saiu de um ponto e foi para o outro. Este é o caso tal, este é o caso tal. Aí ele nos conta um caso de reencarnação que está num livro na forma de romance. Não está nesse que eu mostrei para vocês. Este Reencarnação no Brasil traz dezenas de casos, pessoas que se lembram de outra vida. Mas esse que eu vou citar aqui está na forma de um romance. Eu vou pesquisar na internet e depois eu divulgo para vocês. Coloco nos comentários. O doutor Hernani, ele contou a história do menino Kilder. Cada nome, não? O menino Kilder, é curioso, eu gravei essa história porque ela é muito emblemática. A mãe ia lá em Juiz de Fora, hein? Na cidade, ou São João del Rei. Mais uma dúvida para eu tirar, hein? Mas é uma dessas cidades da Mata Mineira, zona da Mata Mineira. A mãe está com o menino de 4 anos, 3 anos e meio, tomando banho. Ela fala, toma a toalha, se enxuga, menino, se enxuga direito. E olha, não desobedeça sua mãe. Você não é minha mãe. A mãe. Kilder, o que você está dizendo, meu filho?
Eu sou Alexandre, o padre da motoca, que morreu com a motoca. E aí começa a história. Na verdade, essa criança havia sido noivo da mãe, antes que ela se casasse. Mas o namoro foi proibido, os pais queriam que o Alexandre seguisse a carreira de seminarista, né? Para ser padre. Mas o romance continuou acontecendo meio que às escondidas, até que o menino, o rapaz Alexandre, que estudava para padre, pelo jeito não ia ser padre, não. Ele bate a moto e morre. Foi um acidente da motoca. Quem usava moto? Então não é tão antigo, essa história não é tão antiga, deve ser coisa dos anos 70, 80. E é isso. Depois o caso é estudado pelo Dr. Hernani, o Dr. Hernani vai conversando com a Kildering. Essa mania dos brasileiros de pôr nome estranho, você vê? Mas o menino foi soltando. E, de fato, era um caso comprovado pelos jornais da época na cidade. Bom, uma coisa é a gente falar das pesquisas científicas. Outra coisa é a gente ir lá atrás, na religião, e ver. Tem tanta evidência. Se eu posso. No Monte Tabor, Jesus subiu para orar e levou 3 dos seus discípulos ao Monte Tabor hoje. Eu estive lá, quando visitei Israel, Palestina e o Egito. Lá, hoje, dá para ler a legenda aí, há uma igreja lá, administrada pela Igreja Católica. Imagina, hein? E dentro dessa igreja tem uma pintura assim na abóbada, onde mostra Jesus no momento da sua transfiguração, ao lado de Moisés e Elias. Foi quando Pedro disse: Senhor, por que não erguemos 3 tendas aqui? Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E do lado está aqui, ó, o momento da transfiguração. Jesus é visto resplandecente, um fenômeno de transfiguração, e ao lado dele, materializados, as figuras de grandes profetas da história bíblica dos judeus. Moisés, que é considerado um dos maiores profetas, Elias, que é outro grande profeta. E é curioso que depois desse momento aí, os discípulos falam: Senhor, aquele é Elias? Mas como pode Elias estar aí e o Senhor estar aqui conosco? Porque as Escrituras dizem que antes do Messias vir, é preciso que Elias venha. Nós estamos vendo Elias lá, na terra dos mortos, né? Com Jesus materializado, depois desmaterializou. Jesus disse: é verdade, as Escrituras dizem que antes, está lá em Isaías, está em Jeremias, era preciso que Elias volte. Elias tinha sido um dos profetas, foi um grande profeta, e desafiou os sacerdotes de Baal naquela ocasião e fez valer o Deus de Israel sobre o Deus de Baal, e por isso ele fez que morressem vários sacerdotes de Baal. Mas Jesus disse: pois é, Elias há de vir. E de fato ele veio. Ele veio, mas não, o mundo não reconheceu, vocês não identificaram. E, na verdade, ele foi degolado. Então, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. João Batista, a reencarnação de Elias.
é uma evidência, assim, brutal, né? É daquelas que é um soco na cara do incrédulo, né? Porque vem com um impacto muito forte. Está aí, é João. E João veio, batizava e anunciava o reino de Deus, dizia: preparai as vossas veredas, arrependei-vos. Olha, eu mostrei aqui então a igreja, nem me lembro o nome, que está lá no Monte Tabor, o lugar, o Monte Tabor aqui, ó, em cima dos telhados da cidade de Caná, onde houve as bodas de Caná, né? Você pode ver um monte, ele não é tão alto assim, 800 metros por aí, mas para chegar ao topo é com vans. Há um serviço de peruas que ficam fazendo, como era e como é ainda lá no Corcovado, no Rio de Janeiro. É levado o povo, os turistas, os peregrinos. Mas não é só peregrinos que vão lá, os amantes dos esportes radicais também vão lá e saltam em asa delta, parapente também. Quando eu estive lá, a gente ficou vendo as pessoas. Mas a reencarnação, como o Espiritismo veio explicar, quando a ciência já estava mais desenvolvida, ficou melhor, né? Ficou bem melhor. Ah lá, e veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos outros profetas. Disse-lhe Jesus: e vós? Apontando para Pedro, Simão: quem dizeis que sou eu? Simão, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que o revelou, nem a carne e o sangue, ou seja, ele teve uma inspiração espiritual, né? E ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. Tá bem? Eu estou quase terminando a live, mas é preciso fechar com esse diálogo de Jesus e Nicodemos. As traduções costumam dar umas deturpadas, distorções, mas ainda que você queira tapar o sol com a peneira, não dá para tapar o sol com a peneira. Nicodemos era senador, pertencia lá àquele conselho, sinédrio. É um estudioso, um doutor da lei. Ele conhecia a Torá de cabo a rabo, ou quase isso. E ele sabe que Jesus sabe, e os feitos de Jesus o impressionam. Então ele fala: eu preciso conversar com esse Nazareno. E sai à noite, na calada da noite, para não ser pego pelos seus pares, se consultando com Jesus. E ele tem um diálogo com Jesus na noite, ou quase noite. Ele fala: Senhor, sabemos que tu és grande, tu és rabi, e pelos feitos que tu fazes, tens de fato uma relação com Deus. Mas eu não sei como interpretar as coisas que tu fazes. Jesus diz: olha, eu estou dando testemunho de tudo que eu faço e tu não me crês. Se eu falar das coisas do céu, você vai me crer? Em verdade eu vos digo, já chega no ponto que ele queria. Ninguém pode entrar no reino dos céus ou ver o reino dos céus se não nascer de novo. E ele faz a pergunta que qualquer um faria: como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala: mas é dura a cabeça desse. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. O corpo, ele é resultado do quê? Da semente masculina, semente feminina. No caso, o espermatozoide e o óvulo, que são água. Daí ele dizer: o que é água, é água. O que é espírito, é espírito. A água simbolizava material, tudo que é material, na crença do tempo.
Tudo vinha da água, até a própria terra, o elemento árido, vinha da água. E hoje nós poderíamos até dar uma outra conotação para o que é da água, nasce da água. O espermatozoide é uma célula aquosa. O óvulo também. O corpo humano tem 75% de água. Então, o que é água, é água. O que é espírito, é espírito. O que é da carne, é carne. O que vem do espírito, é espírito. A mãe, quando gera um filho, ela sabe que gerou, que vai trazer as características genéticas do pai e da mãe. Ela sabe de onde veio, até quando fez, era o filho. Mas o espírito, ela sabe de onde vem? Quem vem naquela caixinha bonita ali, naquele corpinho lindo? Não. Porque o espírito é como o vento, ele sopra e você não sabe de onde vem, para onde vai. Porque o espírito é a criação de Deus. Ele pode estar vindo já de quantas vidas? E por que ele está vindo àquela família? Jesus diz isso a Nicodemos, e Nicodemos fica, então, admirado da sabedoria do Cristo. Jesus termina, é preciso nascer de novo. As igrejas dogmáticas, por sua vez, costumam traduzir isso de outra forma. As igrejas dogmáticas procuram dizer, não, nascer de novo aí é pelo batismo, se renovar, mergulhar nas águas, como João fazia. Será mesmo? A renovação está aí? Será que esse é o batismo que renova? Jesus mesmo disse, doravante, o vosso batismo será de fogo, pelas testemunhas, pelos testemunhos e provas que haveremos de passar. É isso que faz a alma se renovar. A alma pode se renovar simplesmente dizer, eu me converti, Senhor. Nós vemos aí, eu fui à igreja tal, me batizei, meus pecados foram lavados. Calma. Não. Quem tira os pecados do homem? Somos nós mesmos. Através do trabalho, da própria redenção espiritual. Vamos ter que expiar o erro, o mal que cometemos, teremos que reparar, e aí entra a reencarnação como um instituto, um instrumento da misericórdia divina. Eu não sei se temos mais algum slide aqui que eu deva mostrar, algum diálogo. Vamos ver esse diálogo aqui. Ainda temos alguns minutos. E os discípulos lhe perguntaram, pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? E Jesus respondendo-lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. E eles não o reconheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas suas mãos. Aí os discípulos entenderam que era de João Batista que ele falava. Eu pensar mais sobre isso, depois a gente volta a falar. Eu não sei se vocês gostaram. Diga aí, Rubinho, não gostei. Rubinho, quero saber mais. A gente pode voltar na outra live, tá bom, meus amigos? Por hora é tudo. A gente volta numa outra live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Tchau!